Alô pessoal, boa noite. Começar uma live agora com o grande Léo Leite, né? Fera histórica do judô, do jiu-jitsu, do MMA. Vou chamá-lo aqui para a gente dar início à nossa live. Opa, tudo bom, mestre? Tudo bem? Tranquilo, tudo na paz? Tudo bem aí? Tá ótimo, tá ótimo. Só a imagem, perfeito. Pô, mestre, uma honra conversar com você. Eu vou até avisar pro pessoal, o pessoal for fazer algumas perguntas, é que a gente tá correndo, o mestre vai dar um treininho daqui a pouco, mais ou menos uma hora, então em uma hora a gente bate papo aqui com ele. Sempre uma honra te entrevistar, você que é uma lenda do judô, do jiu-jitsu, e depois foi para o mundo do MMA também, conseguiu uma carreira bem sólida, bem positiva. Então, só tenho que te agradecer o tempo aí que você está tendo disposição aí de conversar com a gente. Uma honra aqui para o canal MMA Debate. Eu que agradeço o convite de vocês, vai ser um prazer aí falar com vocês. Mestre, vamos começar do começo, né? Qual que foi? Eu sei que você começou nas artes marciais no judô bem cedo, se não me engano, aos 15 anos, aos 5 anos mais ou menos. E o seu pai treinou com a lenda, né, o Hollis Gracie. Fala um pouco pra gente, né, da influência que seu pai teve. Se eu não me engano, seu pai é faixa preta, sexto dan de jiu-jitsu. Conta um pouco pra gente da influência que ele teve na sua história marcial e por que você não começou direto no jiu-jitsu, já que ele, na época, já treinava com os melhores. Meu pai, como você falou, começou a treinar no Hollis Gracie, né? Hoje ele é sexto dan de sexto grau, né, na faixa preta. E na época eu acho que o jiu-jitsu não é como hoje, né? Eu acho que o judô, há um tempo atrás, né, quando eu comecei, eu tinha 4 anos, o jiu-jitsu não tinha a mesma filosofia que o judô tinha na época. Hoje em dia não, hoje em dia você acha academias de jiu-jitsu iguais às de judô, com os mesmos princípios, os mesmos ensinamentos, mas antigamente não, antigamente o judô tinha essa filosofia mais oriental, mais japonesa ali, e por isso ele preferiu começar no judô e depois migrar para o jiu-jitsu. Então eu comecei num clube ali perto da minha casa, com o professor Omar, foi onde tudo começou lá, com 4, 5 anos. Bacana, mestre. Vou apresentar agora o Luiz, que é o que está aí do seu lado, né? O Luiz II, ele que é um historiador, né? Ele tem uma página, o pessoal que gosta da história das artes marciais, do jiu-jitsu, judô também, mas principalmente jiu-jitsu, chama Origens do Jiu-Jitsu. Então tem lá várias fotos do pessoal das antigas mesmo, tudo bem explicado, com um texto muito bem produzido por ele, né? @Origens do Jiu-Jitsu. E até ele tem uma história aí que acho que envolve um pouco você, mestre, porque ele, mais ou menos um mês atrás, ele se tornou faixa preta de judô e o sensei dele já foi chefe de delegação das Olimpíadas de Atlanta. Eu acho que quando ele falar o nome, você deve saber quem é. Então, apresentando aí o Luiz, né, um craque aí também. Boa noite, Luiz. Boa noite. Boa noite, Floresta. Boa noite. Obrigado, sensei. Uma honra estar aqui com vocês aqui. Fiquei muito feliz de ter recebido esse convite aí do Floresta, né? E a questão que ele citou do meu sensei é o professor Emílio Moreira, que foi da delegação da Olimpíada de Atlanta, e que é árbitro, finge, e ele, né, devido a essas competições assim, o judoca competitivo por natureza, ele tem o hábito de lutar com o livro de regras debaixo do braço, né? Quando ele cai no chão, já cai naquela posição de 4 apoios, tenta amarrar a luta. Igual uma tartaruga ali. Para o árbitro mandar subir, e meu sensei, toda vez que eu olhava isso, falava assim: rapaz, vocês têm que se espelhar no Léo Leite, no Flávio Canto, vão fazer essa graça na frente deles para vocês verem o que acontece. E isso marcou muito a gente, né? Ele sempre incentivou a gente, por mais que as regras não privilegiassem, mas que a gente soubesse desenvolver, né? E finalizar no solo, não ter que amarrar a luta para o árbitro subir. Pois é, acho que agora mudou um pouco, né? Os árbitros estão deixando mais a luta no chão acontecer, se tiver objetividade ali, né? For agressivo. Mas eu acho que eu não, pelo menos naquela época que eu treinava, que eu lutava, eu não vi ninguém como o Flávio Canto conseguir fazer o que ele fez ali. Ele é um cara, para mim, ali que... Hoje, se me perguntarem quem foi o melhor cara de chão que você viu, que você lutou, treinou, qualquer coisa, para mim é ele. Com certeza, o cara tira da cartola, né? Da onde você menos espera, ele tira um estrangulamento. Ele no chão é impressionante. Pena não ter lutado com os campeonatos de jiu-jitsu para a gente poder ver.
Bacana. Pode fazer alguma pergunta agora? Aproveitando até o ensejo aí dessa relação que o Luiz acabou de fazer na pergunta dele. Mestre, apesar de você ter começado no jiu-jitsu depois do judô, né? Você primeiro se tornou um nome importante dentro do judô, depois que você começou a fazer jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu, apesar de você ter começado depois, te ajudou muito no judô também. Se eu estiver falando alguma besteira, você me corrija, mas principalmente a parte de chão, que você sempre se destacou também, talvez tenha sido muita influência também do seu jiu-jitsu, né? Fala um pouco se realmente tem essa relação que o jiu-jitsu acabou ajudando o seu jogo de judô. Rapaz, eu sempre falo que eu conquistei o que eu conquistei por causa do jiu-jitsu, né? Que até meus 17 anos eu não tinha conquistado nenhuma competição de expressão aqui no Rio de Janeiro, nem no Brasil, em lugar nenhum. Eu tinha vencido nenhum carioca aqui. E com 16 anos eu comecei a competir em jiu-jitsu, 15, 16 anos. E comecei a fazer muito campeonato a peso absoluto, fazia 10, 11 lutas, então era desgastante ali. Mas aqui começou a me dar uma confiança tão grande no judô, que eu falei, pô, vou ter que usar mais isso, né? E aí com 17 anos eu fiz uma seletiva para o Pan-Americano Júnior em 97, lá no Pinheiros. Eu fiz, cara, umas 11 lutas nesse dia, e eu ganhei 5 ou 6 no chão, assim. E dali a minha carreira no judô começou a subir também. Então, eu digo que eu devo a minha subida ali, a minha start no judô por causa do jiu-jitsu. Sensacional. Vai, Luiz. Bom, assim, você foi um atleta que transitou em várias modalidades, né? Judô, jiu-jitsu e agora MMA. Dessas modalidades, qual foi a que exigiu mais de você? De todas as formas, tanto fisicamente quanto psicologicamente também, porque cada setor muda, né? Fisicamente, com certeza o judô, não tenho a menor sombra de dúvida. O treinamento de judô de alto nível, de alto rendimento, é muito desgastante. E foi... Cara, o judô também, mas eu acho que o MMA mais. MMA é engraçado, eu acho que eu me preparo melhor para uma luta, eu me preparo melhor hoje para uma luta de MMA do que eu me preparava antes. Eu acho que, eu não sei porquê, não sei se por causa do medo, acho que deve ser por causa do medo, porque a adrenalina é maior. Eu me preparo muito para uma luta de MMA e eu acho que eu pequei um pouco nisso no judô e no jiu-jitsu também. Entendi. É porque é bem diferente, né? Não, já treinei outras modalidades, a adrenalina é diferente. Então muda muito, né? As três você que tá naquela... têm uma adrenalina diferente. A do judô é uma, do jiu-jitsu é outra e do MMA é outra. São muito diferentes elas. Com certeza. Olha lá, Floresto. Mestre, fazer uma pergunta agora, né? Eu sou muito amigo do grande Paulão, o Paulo Filho, né? Um dos maiores nomes aí da história do MMA, amigo mesmo de conversar no Zap Zap, ele sempre conta as curiosidades. Aí a gente não teve a chance, né, de ver por vídeo, a gente sempre lembra do Paulão no jiu-jitsu e na época do MMA, mas todo mundo fala que ele era duríssimo também no judô, e aí uma vez ele falando comigo, poxa, uma pessoa que eu lutei muito é o grande Léo Leite, ele até falou assim, foi um grande rival que ele teve numa época, acho que foram várias lutas, enfim, e ele falou assim, a dureza que era lutar com você. Fala um pouco como é que era o jogo do Paulão, tipo, o pessoal saber como é que era o Paulão no judô puro mesmo. Então, como é que era essa rivalidade sadia ali que vocês tinham nas competições? Era, sim, muito. O pai dele até brincava com ele, falava, pô, você tá aí sem treinar, o Léo tá lá treinando. Então a gente lutou muito quando era mais novo, a gente fez umas 10 lutas assim, de judô. Ele era muito forte e técnico ao mesmo tempo. E depois a gente viu isso no MMA, né? Como ele sobrava nas lutas, né? Ele conseguiu passar muito bem, fazer essa transição do judô, jiu-jitsu também, né? Que ele era lutador de jiu-jitsu também, o MMA muito bem. Então, ele era muito forte fisicamente, tinha um gás, uma força, ele era privilegiado fisicamente. E o bacana, mestre, que tem, bom você ter falado isso, não sei se você concorda comigo, a gente vê muitas vezes, hoje em dia, até lutadores de grappling, quando estão lá os dois no clinch, alguém podia tentar uma queda de judô, né? E o Paulão, quando estava nessa situação, ele, o Fedor,
sempre eles aproveitavam e davam uma queda de judô. Você acha que falta um pouco disso também no jogo de grappling do pessoal? Agregar mais coisas do judô na parte em pé? Quando o pessoal está em clinch, assim? Com certeza. Eu falo isso para os garotos aqui na BTT sempre. Às vezes até para ajudar no wrestling, né? No treinamento de wrestling. Você fazer um pouco menos de força ali num double leg, botar um ganchinho, botar uma perna por dentro, por fora. Acho que a Honda mostrou isso aí para todo mundo, né? Como o judô pode ser bem aplicado no MMA também. E às vezes você está em situações que não tem como, não dá para fazer wrestling. Então você pode usar gancho, os atletas ainda, os lutadores, não estão muito acostumados com essas quedas, principalmente as quedas de perna, né? Outigari, Poutigari, até o Ultimata, que é uma queda que eu faço bastante aqui na academia, na hora que eu estou clinchado. Então, se a galera pudesse abrir a mente aí um pouquinho para isso, acho que ia valer a pena. Beleza, mestre. Fala, Luiz. Bom, ele até citou no momento que estava falando sobre o Paulo Leite. Você sentiu muita dificuldade nessa transição de modalidade, porque você passou a vida toda treinando em alto rendimento para o judô, já na adolescência passou a treinar jiu-jitsu, vivia gravitando entre as duas modalidades e mudar para algo drasticamente, né? Que no caso é o MMA. Foi muito difícil essa transição de modalidade? Cara, do judô eu consegui, acho que por estar mais acostumado assim, eu consegui fazer essa transição bem até. No jiu-jitsu me atrapalhei um pouco, porque eu nunca fui um cara, principalmente treinando, de pegar as costas do meu adversário. Isso me atrapalhou muito no início. Então eu tive que começar meio que do zero ali. E também agora aprendi um pouco mais, algumas coisas novas, né? Como ter mais pressão, dar menos espaço. Então, mas a transição foi difícil. Mas nunca briguei na rua, então não sabia como ia ser também levar um soco na cara. Como é que ia ser a mão vindo, se eu ia ter medo, se eu não ia, se eu ia abaixar a cara, fechar o olho. Então, mas foi bem, treinei bem antes de estrear essa amadora, antes de começar no MMA. Acho que eu fiz o caminho certo ali, essa transição fiz de maneira certa ali, não foi do nada. Eu treinei bastante antes para poder chegar bem. Entendi. Bacana. Mestre, aproveitando essa pergunta do Luiz, eu vou fazer uma pergunta mais ou menos na mesma linha, só que ao invés de falar dessa parte técnica, da mudança, de tomar soco, essa coisa que você não estava acostumado no judô e no jiu-jitsu e tal, mas como que foi para sua família? Que a gente sabe que o MMA é bem mais árduo, questão física, de lesões, né? Aquela coisa toda, fraturas, enfim. Você teve que conversar com seus pais, alguma coisa? Como é que foi? Teve algum preconceito da parte deles ou eles entenderam que era uma coisa natural que podia acontecer? Eles apoiaram? Como é que foi a família nessa hora? No início, meu pai foi contra. Falou que não achava certo. Só que eu falei, mas eu vou tentar, também não sei se eu vou conseguir, mas quero arriscar, quero ter esse desafio na minha vida, vou tentar. E aí comecei a treinar. E eu parava o carro para treinar perto na garagem dele, né, que é perto da BTT. Aí um dia eu voltando, encontrei ele na portaria ali. Aí ele, tem ingresso aí? Eu falei assim, ingresso? Eu falei, pra quem? Ele falou assim, ué, você não vai lutar esse final de semana? Eu falei assim, vou. Para mim, né? Se resolveu fazer isso aí, eu tenho que ir lá ver. Mas aí ele foi em todas as lutas. É o primeiro cara a comprar passagem hoje, é o primeiro a olhar meu adversário, querer estudar, saber quem é. Só o início ali que deu aquele baque, mas eu entendo também, porque uma vez meu irmão fez uma luta de MMA também e eu vi como é que é ruim ficar do lado de fora. Com certeza. Vai lá, Luiz. É bom, assim, é notório, né, que a rivalidade que existia nos anos 2000, década de 90, entre as equipes de jiu-jitsu. E até hoje, não tanto, né, a comunidade já está com a mentalidade mais aberta, de que o atleta de judô tem que treinar jiu-jitsu e vice-versa. Na tua época, como era essa rivalidade? Sofreu algum preconceito por treinar ambas as modalidades, jiu-jitsu e judô? Ou foi super de boa?
Cara, nunca tive esses problemas com ninguém. Acho que por achar, por ser mais do judô também, né? Não sei se me viam mais como um judoca, mas nunca tive. Tanto é que em 2008 eu fui ajudar o Minotauro para uma luta dele que ele ia fazer na Polônia contra um judoca, Nastolo, um polonês, no Pride. E ali eu fiquei amigo do Murilo, ele até me chamou em 2008 para começar a treinar lá com eles. Nunca tive problema com ninguém, não. Sempre gostei até de treinar em outras academias, quando podia, né, claro, porque tem gente que tinha esse preconceito. Acho que hoje Esse tabu, né? acho que hoje já não tem mais isso. Mas é bom, porque eu fui criado no judô, né? Então a minha mentalidade é diferente, né? A gente lutava, a gente treinava no final de semana. Então a gente foi acostumado assim. Para quem é natural do judô, isso é uma coisa normal. Você está treinando aqui com um companheiro de treino e no dia lá a chave cai de ter que lutar com o cara na final. Eu lutei com meu irmão 3 vezes. Barra. É. Eu tenho alguns colegas que também passaram a vida todinha aí nessa rotina aí de ter que disputar a final com o irmão. Já lutei 3 vezes com meu irmão. Então eu nunca tive esse problema, não. Até sou contra esse negócio de fechar categoria no jiu-jitsu. É outra cultura, né? Tem esse choque cultural. A gente, Mas tem que como tu acabar, falaste, a gente treina. Não vai profissionalizar nunca. Imagina o Mundial televisionado, vai avisar lá na televisão, ó, a categoria que não vai ter, porque esses dois atletas estão na mesma academia. Fica Com difícil certeza. fazer o esporte assim. Mestre, fazer uma pergunta agora. Quando você começou no judô, é lógico que sempre a gente tem aquela referência, aqueles ídolos. Quem que eram aquelas pessoas, tipo aqueles japoneses mesmo, que você via os vídeos, que você ficava impressionado? Quem que foram? É lógico que não estou querendo dizer que foi citar o nome dos maiores, mas aquelas pessoas que foram grandes influências na sua história, que você via vídeos do passado, que eram as grandes referências dentro do judô puro mesmo. Eu vou te falar que a minha maior referência não foi nem japonês, não. Foi o Aurélio Miguel, foi o brasileiro. Ele que foi a minha maior referência no judô, assim, na época. Mas lógico, tem vários japoneses que eu admirava. O Kobe era um deles, o Yamashita, no bar lá para trás, né? Então, aí depois veio o Inoue, mais na minha época, lutava junto comigo ali. Pegaram vários, assim, mas que me deu uma pessoa que eu admirava bastante foi o Aurélio Miguel. Aquela Olimpíada de 88, você deve ter aquela imagem na cabeça até hoje, quando criança, né? Exatamente. Mestre, a do Yamashita foi a de 84, né? Que ele estava lesionado e o oponente dele até respeitou a lesão dele. Não foi? Essa você não se lembra, não, né? Não, mas a perna quebrada? Isso. Foi 84, né? Eu não lembro o ano. Mas essa você não chegou a... Você não lembra de ter assistido, não, né? Você era muito novo. Eu vi na internet, assim, mas não lembro o ano que foi. Aurélio Miguel, bem lembrado, né? Realmente. Depois ele disputou alguns mundiais, acho que foi vice-campeão mundial também. Acho que foi o primeiro grande herói que eu tive do judô também. Ainda teve uma medalha olímpica, né? Ele foi bronze em Atlanta. Exatamente. Aí depois, em 92, foi o Rogério Sampaio, se eu não me engano, né? Sampaio foi ouro. O judô sempre traz medalha, né? Não tem como. Exatamente. E, mestre, você teve a chance de treinar, você falou do Koga, que era um cara muito rápido, né? Um cara, assim, eu achava uma explosão absurda. Uma pessoa, lógico que eu não estou querendo comparar, mas estou falando um estilo, assim, que eu acho também um cara que era super veloz, que você teve a chance de vê-lo em ação várias vezes, é o Thiago Camilo também, era impressionante, né? Nessa parte de velocidade. Muito. Ele era um cara fora da curva ali. Impressionante. Cara com judô. Acho que foi muito azar de não ter sido campeão olímpico ali em 2000 em Sydney. Mas ele era impressionante. Outro que eu também gostava muito de ver foi o Leandro Guilherme, um pouco depois dele. Junto um pouco, mas ficou um pouco mais, né? O Leandro também tinha um judô impressionante. São dois caras que eram tecnicamente acima da média. Bacana, sempre bom lembrar esses nomes. Vai lá, Luiz. Bom, já que está falando aqui de competição,
Queria saber se você está acompanhando as novas regras, tanto foi feita agora pela CBJ, né, e as do Jiu-Jitsu. Se você acha que o que está faltando, o que deve mudar para melhorar, até para ter uma qualidade, que eu digo, porque o judô, quando eu era menor, podia pegada de perna, podia tudo. Hoje em dia já tem muita restrição, né? Judô não pode, né? Na verdade, a regra desportiva, ela está moldando a modalidade. E assim está acontecendo com o jiu-jitsu brasileiro. Né? Antigamente, você via que os praticantes procuravam quedar. Hoje em dia já é mais prático ele puxar logo para a guarda. E assim está havendo uma transformação na modalidade. Eu acho que o jiu-jitsu tem que melhorar muita coisa ainda, principalmente de regra, né? Senão, acho que o tempo de 10 minutos para faixa preta, eu acho que é muito longo, principalmente para a televisão. Você vê que o judô eram 5 minutos e já passou para 4, justamente para se adaptar à televisão. Se tornou uma luta mais dinâmica. Então, tem punição toda hora. Não pode mais ficar desligando pegada sem segurar no kimono, que também é punição. Então, eles estão tentando botar o judô o mais dinâmico e o mais vendável possível, né? Eu acho que o jiu-jitsu nisso ainda está um pouquinho para trás. Principalmente nesse quesito das regras. Eu acho que eles têm que... Tempo, 10 minutos é impressionante. Às vezes você vê umas lutas de 10 minutos que não tem nada. Fica naquela guarda ali 50-50, né? E não acontece nada, e faltando 10 segundos, um fica em... Então, acho que eles deviam pensar em mudar isso aí. Espero que mudem, né? Na verdade, eu até me equivoquei. É a FIGE, né, que regula, no caso do judô. FIGE. Mas, no caso, isso está ocasionando um efeito colateral na parte marcial, né, do esporte, na modalidade da arte. Essa forma como as regras está conduzindo, porque, de fato, o técnico, no cotidiano, ele vai bitolar o aluno dele a praticar naquele formato, né? Foi um choque para a catada de perna, por exemplo. Acabaram com vários golpes que são do judô, como kataguruma, o double leg, né, que é o morotegari no judô. Então, as judokas como o João Derli, por exemplo, tiveram que se adaptar rápido. O Flávio era outro que também catava muita perna. E aí eu acho que eles fizeram essa mudança porque parece que muitos atletas que eram do sambo, né, que nem eram do judô, estavam começando a conquistar muitos campeonatos e nem sendo judocas, né, lutador de judô. E aí, aquela galera do leste europeu que nem gosta de botar uma força, né? E aí... Mas eu tinha ouvido falar que iam voltar com catada de perna. Não sei se é verdade ou não. Vamos aguardar. Mas é isso. Foi uma mudança para melhorar. A gente aceita. Com certeza. Mestre, falar um pouco agora, né? Você que é um expert na parte em pé do grappling, na parte de chão também, com o seu judô e com o seu jiu-jitsu, mas ao longo desses anos todos, você treinou com vários expoentes na parte em pé, e das suas 10 vitórias, se eu não me engano, 2 são por nocaute. Você sempre foi um cara que troca bem também, chuta muito bem. De todo mundo que você treinou ali, porque você chegou a treinar na BTT, treinos na América Top Team, treinos com o grande Pedro Rizzo, que é um grande striker, um grande mestre, treinou na Brasília na época tinha o Alistair Overeem e o Spong, que eu acho, nossa, um monstro, né? Assim, um cara fenomenal. Quem foi a pessoa, ou quais que foram os que mais te ajudaram ao longo desses anos todos na parte em pé? Parte em pé, chute, soco, né? Enfim. Espero que eu não esqueça ninguém. Meu técnico de boxe, né, que é o Giovanni Tonzano, que é da Nobre Arte, junto com o mestre Claudinho Coelho, aqui do Rio. Esse aí que eu não sabia dar um soco, e eles me botaram ali para fazer uma luta de boxe amadora, né, antes de estrear, né? Tem o Sandrinho, que é o meu técnico de Muay Thai também. E depois da minha segunda luta, cara, eu tomei tanto chute na perna, minha perna não conseguia nem mexer no dia seguinte, nem andar.
Aí na semana seguinte eu encontrei o Pedro Rizzo, eu falei, Pedro, eu preciso de você, cara. Porra, não quero mais tomar esse chute não, meu amigo. Aí na semana seguinte eu já estava treinando com o Pedro também. Então o Pedro é outro que eu já até falei com ele que talvez eu lute agora em maio, então já vou lá procurar ele para treinar também. São esses, cara. E quando eu fui na Black Zillion, né, que o meu primeiro empresário era o dono da Black Zillion, aí ele me botou para treinar muito com o Tyrone Spong, né? E ele, cara, eu acho que eu nunca dei tanto chute na minha vida. Eu fazia mais de 1000 chutes assim por dia, era muita coisa de chute. Era impressionante. Eu tinha até anotado a série que eu fazia lá para poder, quando voltasse para o Brasil, continuar fazendo aqui. Ele era impressionante. Ajudou bastante também, ó. Foram esses, Muito são técnico, esses. né? Hoje são esses que me Olhando ajudam bastante. Mestre, e aproveitando nessa época da Black Zillions, você deve ter, pelo tempo que você ficou lá, pela época, você deve ter pego o Usman novinho e o Anthony Johnson também, né? Você pegou esses dois. Fala um pouco, você já via que esses dois eram fora da curva? Você já visualizava isso? O Anthony Johnson já era o Anthony Johnson, né? Já tinha despontado no UFC e tudo. O Kamaru não. O Kamaru, quando eu cheguei lá, eles estavam começando o TUF, né? Entre a Black Zillions e a ATT, a American Top Team. Então, foi ali que o Kamaru começou a despontar, né? Que ele ganhou lá para cá e não perdeu mais nenhuma luta no UFC e hoje é o campeão lá, tem o cinturão da categoria. E o Anthony Johnson já era o Anthony Johnson, já era um monstro. Pô, esse daí eu posso falar que todos os dias de sparring tinha alguém nocauteado com ele. Impressionante a patada que esse cara tinha na mão. Muito forte, né? Vai lá, Luiz. Bom, vocês estão falando só de gente pesada. O Léo, na época que competia no judô, eu lembro que ele era a categoria, eu acho que era menos 100 ou era mais 100? Menos. Era menos 100, né? Que é de 90 até os 100 quilos, não é isso? Uhum. E essa mudança de categoria no MMA? Que é outra coisa que eu olho assim... Que no judô já é loucura. Nem eu acreditei, que eu comecei a lutar no 93, né? Eu ganhei o primeiro cinturão do Legacy no 93 quilos. E eu estava lá nos Estados Unidos, aí, nessa mesma época aí que estava tendo esse TUF. E o Dana White foi lá na Black Zillion. Aí o meu empresário na época me apresentou lá para ele. E ele falou assim: mas você parece 8'4". Aí eu falei: não é possível. E aí a gente conversou depois, falou: e aí, você acha que consegue? Eu falei assim: não sei. Aí uma semana o Legacy falou assim: o cinturão 84 tá vago, você quer tentar? Aí eu liguei pro meu nutricionista e a gente foi. Mas nunca mais. Você perder 20 quilos é muita coisa. Eu não recomendo, não. Não, uma vez eu perdi 17 quilos, fiquei ruim. Isso aí é uma coisa... Minha última luta foi no 84 agora, para nunca mais. Mestre, falando nisso, né, nesse corte de peso, que muitas vezes, como você citou, é prejudicial ao atleta, e também, se eu não me engano, eu vi uma entrevista sua que você falou que o excesso de treino, né, atrapalhou você, acho que principalmente na sua última performance. Fala um pouco pra gente, olhando para trás, quais os principais erros que você não cometeria hoje em dia? Seria isso, excesso de treino, cortar peso demais também? É uma coisa que se você pudesse voltar hoje no tempo, você aceitaria, por exemplo, essa mudança de categoria de uma hora para cima? Você acha que você fez algumas coisas assim, no ímpeto mesmo, naquela coisa que isso acabou te prejudicando bastante? Não, cara, porque eu perdi peso bem para minha primeira luta, mas eu acho que eu perdia o peso não errado, né? Porque eu perdia, mas eu acho que eu perdia muito antes do que precisava. Eu não desidratava, né? Eu perdia 1 quilo, 2 quilos numa sauna, né? num dia, assim, não era nada demais. O que a galera perde hoje num dia é muito pouco. Então, e quanto a treino, eu senti isso, na verdade, 2 semanas antes da luta. Eu senti que eu estava estranho já. Até falei pro meu preparador físico, eu estava com ele lá nos Estados Unidos. Eu falei: Pimentel, tô estranho, cara. Paramos lá num lugar para eu comer também. Eu comi tudo que eu queria comer. Falei assim: aí deu uma melhorada.
eu estava treinando com o Jacaré também, lá nos Estados Unidos, para essa luta. E aí eu treinei bem com ele uma semana, e na semana seguinte eu já treinei, mas não treinei tão bem. E aí, quando acabou a luta, ele veio falar comigo. Ele falou, pô, não ia falar com você antes da luta, mas a diferença tua de uma semana para outra de sparring foi brutal, cara. Eu estava muito diferente já, muito mais fraco. E eu já sabia, quando estava 2 semanas antes ali, eu vi que eu estava alguma coisa errada, não estava como foram as outras lutas, quando eu pesei 84. Aí eu fiz o primeiro round, até que fiz bem o primeiro round ainda, mas o segundo e o terceiro eu só sobrevivi. Né? É muita valentia mesmo. Eu lembro dessa luta. Depois eu até vou fazer uma pergunta em relação à continuidade da sua carreira, que, se eu não me engano, você ainda tem a visão, né, a vontade de fazer mais lutas, mas eu vou fazer essa pergunta depois, vou passar para o Luiz agora. Não, pode fazer, Florestan, já está para não cortar o raciocínio, Beleza. Pode Mestre, então, falando nisso, né, acho que eu vi uma entrevista sua recente, até foi no ConnectCast, né? Uhum. Nesse podcast, você disse que você ainda tinha intenção de lutar, acho que 1 ou 2 anos ainda. Fala um pouco pra gente se continua e se você está atrás de algum evento, seu empresário, alguma coisa assim, né? Se já tem alguma conversa agendada com alguma companhia, com algum evento. Tenho vontade ainda, acho que tem um pouquinho de lei. É que eu falo. Quando eu estiver indo feliz ali treinar e me divertindo com os garotos lá na academia, eu acho que eu continuo, se o corpo deixar. Né? Mas a minha cabeça eu ainda queria lutar mais um pouco. Talvez eu lute agora em maio, ainda não está certo, mas a conversa está bem adiantada. Então, provavelmente em maio eu esteja voltando aí para fazer uma lutinha de linha. Bacana, mestre. Aproveitar isso, né? Você que treina ali com o Riso também. E é lógico que você tem sempre aquela troca de informação. O pessoal, você vai lá para treinar a parte de pé, mas o pessoal vê que está o Léo Leite lá, fala, Léo, vem cá, ajusta essa posição do meu garoto aqui, ensina para ele essa queda aqui. Você participa efetivamente de camps também, por exemplo, dos alunos do Pedro, do pessoal da BTT? Eles te chamam para você ajudar em camps também, ficar no corner? Como é que funciona isso? Do Pedro não muito, porque eu não vou no Pedro tem bastante tempo. Mas da BTT, sim. Agora, há 2 semanas atrás, eu estava com o Delano 2 garotos da BTT lutaram LFA, né? E os 2 deram um showzaço lá. Um ganhou no primeiro round com a joelhada voadora e finalizando no chão. E o outro pegou uma luta de última hora contra o Jonas Bilharinho, que acho que é o número 1 do peso aqui no Brasil. Fez uma luta de 5 rounds, ganhou todos os rounds, lutou muito bem. E aí eu estava no corner dele nesse dia. Mas corner eu acho que é uma coisa muito particular, né? Você tem que ter uma afinidade ali com a pessoa, porque tipo, eu não gosto de gente que fica gritando muito, afobando lá de fora. Eu gosto de um cara mais calmo. Tem gente que já precisa de um cara mais estressado, gritando, nervoso lá de fora, te botando pilha. Então, o corner, lá na BTT, o Vitor e o Murilo, né, que são os técnicos lá, eles falam assim, ó, vocês escolhem, vocês têm que ter do lado de vocês quem vocês sabem que vocês vão, e principalmente saber ouvir, né? Se botar um cara lá que você não conhece, não vai ouvir, não adianta nada, para ficar gritando tempo, gritando vamos, essas coisas, é melhor não estar lá. Então, quando escolher um corner, você tem que escolher um cara que você tenha certeza que você vai ouvir. Como eu tinha no jiu-jitsu muito, né? O Alexandre Paiva, o Migi, que é meu técnico, ele lutando, eu lutando, as pessoas falavam que parecia que ele tinha um joystick na mão ali. Ele falava e eu fazia. Então eu conseguia filtrar muito bem, mesmo no Tijuca lá lotado, as pessoas gritando, eu conseguia filtrar muito bem a voz dele. E no MMA também, consigo filtrar bastante. Então, quando escolheu os corners ali, quem vai estar de técnico, tem que ser uma pessoa que você sabe que você vai conseguir ouvir, principalmente na hora do aperto. A preta do seu irmão também é do Alexandre, não é? A do meu pai, a minha e do meu irmão. Os 3 são faixas pretas do Alexandre. O do seu pai também? Que bacana, bacana. Meu pai também. E falando, aproveitar do seu pai, lógico que eu acredito que ao longo da história ele conversou várias coisas com você, dos treinos do passado, enfim, e ele treinou com o Hollis ali. O que ele fala exatamente sobre o Hollis?
que era impressionante mesmo? O que que mais, quando ele conta essas histórias do passado, o que que ele gosta mais de contar? Acho que não só ele, acho que todo mundo que eu conheço ali que fala do Rhodes fala que ele era o melhor ali da família, né? O mais técnico, era o cara que procurava, o que a gente falou antes, né? Logo no início, quando falava de outras academias, ele foi um dos pioneiros a querer buscar outras modalidades, como o wrestling, como o boxe, para mudar o jogo dele, né? Para ajustar o jogo dele, ele evoluir. E aí todo mundo fala que ele era da família ali, mas infelizmente a gente não pegou muito. Né? Vai lá, Luiz. Bom, aproveitando aqui o gancho, né? O Léo é um cara já está em outro patamar, em outra prateleira. Teve necessidade de treinar outro estilo de luta agarrada para agregar? Ou só o judô e o jiu-jitsu foram suficientes nessa transição para o MMA? Não, treinei wrestling também. Sou aluno do Antônio Jaúde, que eu acho não, né? O maior wrestler brasileiro. Amanhã eu tô lá com ele, me tacando o cabelo. Pô, bacana. Entrevistei o mestre Jaúde em dezembro do ano passado, além de tudo. Que ser humano fantástico, né? Muito, muito. Um gentleman. Impressionante, daquele tamanho, né? Ele merece o apelido dele, é Gigante Gentil. Né? Ele cai exatamente perfeito para ele. Perfeito para ele mesmo. Ele é muito gente boa, cara. Gosto muito dele. Vai lá, Luiz. Dessa atmosfera toda, quem foi o atleta ou que você treinou ou que foi adversário no MMA? Você ficou assim, talvez até espantado, porque te surpreendeu pela qualidade técnica, o cara completo, assim. Teve alguém que aconteceu isso? Cara, completo assim, não. Acho que a minha luta com o Phil Davis foi uma luta que eu já esperava que fosse daquela maneira. Até porque eu tive muito pouco tempo de treino, então eu não podia tentar imprimir o ritmo que eu queria na luta. Mas era um cara muito chato, até pelos braços compridos ali, ele é muito comprido. Envergadura, né? Envergadura grande ali, é chato, ainda mais eu não estava podendo, eu estava meio receoso de ficar grudando e tentando levar para a grade o tempo inteiro, por causa não fiz um treinamento completo. Acho que foi a minha luta mais chata, assim, eu vou dizer. A luta que mais... A minha última eu não lembro, então eu nem vi depois, não quero nem ver. Mas, então a última eu não posso nem falar. Mas essa daí, esse foi um cara mais chato, assim, de lutar. Excelente. Mestre, a gente tem só uma hora para conversar, né? Já que daqui a pouco você vai dar um treino, então a gente está tentando passar por modalidades diferentes sem seguir uma ordem cronológica. Agora eu vou voltar para a sua época de competição. Lógico que são vários momentos, mas sempre um jogador de futebol, quando ele faz um gol, tem aquele gol que ele lembra, aquele gol de bicicleta, o gol mais bonito. Se você pegar na sua época do jiu-jitsu, você foi bicampeão mundial, ganhou uma luta histórica com o Zé Mário, né? Ganhou do Verdun, ganhou de um monte de gente, lutou com vários oponentes. Mas qual a sua vitória? Pode até nem ser uma luta por um título mundial, uma luta quando você tem faixas coloridas. Qual é aquela luta que quando você para você pensar nela, você tem aquele carinho especial? Uma luta marcante mesmo. Pode ser até uma luta na faixa colorida mesmo. Mas essa daí não tem como correr dessa luta. Foi contra o Zé Mário. Essa daí é por tudo o que aconteceu antes. Eu nunca lutei mundial de nenhuma outra faixa, né? Já estreiei na faixa preta. Fiz luta com o Renato Ferro, que era um cara muito duro, o Daniel Grace. Fiz a final com o Zé Mário, que só tinha perdido uma vez, eu acho, ou duas no máximo, na faixa preta. Novo, tinha 20 anos. Então, estava entrando ali sem pressão nenhuma, lutei muito leve ali naquele dia. E acabou dando tudo certo, mas essa daí vai ficar sempre marcada, não tem jeito. Foi 4-0, né, mestre? Não foi 3, eu passei a guarda no final.
sei se teve uns 2 pontos antes. Eu acho que foi 5-2, não sei, 5-2. Não lembro, sinceramente eu não sei, eu não lembro. Uma luta histórica mesmo. E como que foi a percepção para você na época? Que queira ou não, você saiu do judô, e no judô você também fez uma carreira sólida, mas depois você foi pro jiu-jitsu, como você mesmo falou, 20 anos já pegando o Zé Mário, que já era uma lenda ali da Carson. Quando você ganhou esse Mundial, você já sentiu assim, totalmente... Lógico que depois disso você ainda teve outros títulos, você foi campeão mundial no outro ano também, mas ali você já sentiu que que você já tinha... O seu objetivo já tinha sido realizado dentro do jiu-jitsu? Não, acho que eu queria ter um título absoluto, mas eu acho que eu nunca treinei para isso, entendeu? Eu nunca foquei isso, eu sempre fui do judô e lutava jiu-jitsu, quando eu tinha brecha ali no calendário das competições de judô. O campeonato que eu mais treinei, por incrível que pareça, foi pro de 2013, que eu fui bronze no absoluto. Acabei perdendo nas quartas de final no peso e fui bronze no absoluto. Ali foi a época que eu mais treinei, que eu treinei só jiu-jitsu. Né? Fiquei durante 2 meses, 3 meses, treinando só chão, que eu já tinha parado o judô. Falei, vou tentar mais um mundial aqui. E aí acabei ficando com a medalha de bronze no absoluto. Tem uma coisa que eu me arrependo de não ter treinado mais e tentado ter sido campeão mundial absoluto. Bati na trave 2 vezes, em 2000 também fiquei no bronze. Mas faz parte. Mas de qualquer jeito você está na história, mestre. Aí não precisa de lamentar nada não, pelo amor de Deus. E, mestre, falando nisso, né, quando a gente pensa em você é um cara completo, mas mesmo que a gente pense em você, a gente pensa num grappler. Tá? Aquele cara ali, queda, jogo de chão. Você, quando olha pro MMA, você gosta mais desse tipo? Eu pensando assim comigo, pô, Léo Leite deve gostar dos grapplers mais, né? Você tem, assim, algum lutador que você, tipo o Nurmagomedov, alguém assim que tem aquele jogo de queda e fica ali por cima? Algum cara que enche seus olhos, assim, dentro de um determinado jogo específico? Algum grappler, por exemplo, que você gosta de assistir a luta, gosta do jogo dele? Gostar. Tem vários que eu gosto. Né? O Nurmagomedov é muito bom, não tem invicto, né? Não tem como não gostar dele. Tem o Jacaré, tem o Durinho, tem Demian. Pô, no Brasil tiveram vários, né? Que eu gostava de ver bastante. Tem o Saint-Pierre, que eu gostava de ver lutar também. Tem uma galera ali do grappling muito boa de ver lutar. Bacana, mandar um abraço aqui para o Sandro Padial, do canal Padial Jiu-Jitsu, também um canal histórico aí do mundo do Jiu-Jitsu. Pessoal, se inscreva lá no canal do nosso amigo Sandro Padial. Mestre, falando nisso, qual lutador que você, na época, do pano mesmo, você não chegou a disputar com ele, mas você tinha aquele desejo assim, pode ser peso por peso também, não estou falando que você tem aquele desejo pessoal, de uma rivalidade, aquele cara que você queria se testar para ver até onde o seu talento poderia chegar, aquela luta hipotética que não aconteceu. Cara, eu lutei com muita gente boa, né? Acho que faltou muito pouco lutador, assim, que eu não lutei, cara, duro. Como lá do início, o Roleta era um cara que eu gostaria de... Gostaria não, mas eu rezava para ele estar numa categoria, mas era um cara que eu gostaria de lutar, que eu gostaria de ter lutado na época. Aí depois teve o Pé de Pano também, que eu não lutei. Teve o Xande, o Jacaré. Acho que da galera que eu lutei assim foram mais esses. Porque o resto eu lutei todos. Lutei com o André Galvão, lutei com o Vieira, lutei com o Napão, lutei com o Bochecha, lutei com o Roger, lutei com o Rodolfo. Lutei com o Evangelista, lutei com o Igor Silva. Cara, eu lutei com muita gente, com os melhores caras ali da minha época. Foram muito poucos os que eu não lutei. Então, mas acho que são esses aí. Desculpa, acabei de cortar. Não, são esses os nomes que eu não tinha lutado ainda. Falando, naquela hora você fez a resposta sobre que você ainda está aberto aí a algumas lutas, né, de MMA. Então você também está aberto a algum evento de grappling, né? Uma coisa ali, um evento luta casada,
uma coisa assim mais Masters, vamos supor, você está aberto a fazer uma luta de campeonato de jiu-jitsu mesmo, ou de uma DCC da vida, uma regra de submission. Aí você pode pegar uma dessas feras aí, quem sabe, né? Tô aberto aí a todos os convites. Se me chamarem, eu tô dentro. Eu adoro lutar, adoro competir, sempre gostei. Se me chamarem, eu tô dentro. Bacana, bom saber disso. O pessoal tinha que se mobilizar para fazer um tanto de clássico bacana que podia ser feito. Imagina uma luta sua com o Xande, uma coisa assim, seria um negócio bem bacana mesmo. Quem sabe, né? Esse nome aí. Vitor Dória, que tá bem, que foi o campeão mundial na minha categoria lá na Master. É um cara também que seria uma luta bacana. Com certeza. Vai lá, Luiz. Bom, Floresta, eu já de cara, falando da situação, da questão de como meu sensei incentivava, né? Você falou do Léo Leite, de cara ele já falou sobre o Flávio Canto, eu não tenho nem mais o que dizer, né? Que eu iria perguntar se o Canto teve alguma influência, né? Nesse jogo dele, apesar de eu saber que ele é filho de um faixa preta e já tinha no cotidiano essa convivência aí com a luta de solo. O Flávio é um dos meus melhores amigos, né? Meu irmão, assim, hoje em dia. E eu sempre treinei chão. Eu acho que eu treinei um chão antes dele, inclusive, mas ele... E a gente começou a preparação física junto, lá em 99, 98. E a gente competia muito. Qualquer coisa que a gente fazia, um queria ser mais rápido que o outro, um queria fazer mais repetição que o outro. Então, ele foi um cara também que me puxou bastante aí para esse lado. No chão eu não consegui, nunca arrumei nada não, mas... Chão, mesmo com a diferença de peso? Mesmo com diferença de peso. Nunca arrumei nada ali. Mas, mestre, aproveitando essa pergunta do Luiz, né, você que viveu ali a pressão de treinar com homem, o que fazia? Que a gente vê alguns vídeos dele, alguns rolas, assim, mas a gente não consegue identificar exatamente qual que é a grande qualidade. Você que treinou ali com Canto no chão mesmo, o que seria a velocidade, a explosão? O que é o que mais te impressiona no jogo de chão dele? Ele é um cara muito flexível, ele é um cara que sabe usar muito bem as alavancas, ele usa muito bem o pé, é impressionante como ele consegue usar bem os ganchos também. Tem um ajuste, uma pressão muito grande. Ele é um cara no chão ali, ele é muito fora da curva. Ele é diferenciado demais ali no chão. E gosta de jogar mais por baixo do que por cima, impressionante, né? Porque como fala, judoca, não sei o quê, gosta de passar guarda. Não, ele gostava mais de jogar por baixo, até hoje, treinando. Eu estava treinando com ele ontem. Joga mais por baixo do que por cima. Bacana. E para um judoca, né, competitivo, é arriscado jogar por baixo, porque ali para ele ser imobilizado é fácil. O cara, ele sabia o que ele estava fazendo. De transição é ele puxando, né? O canto choke lá, que chamam agora, né? Que ele fazia bastante. Sim. A chave de braço também, que ele fazia muito. São todas chamando para a guarda ali. A gente já está quase indo para o encerramento, faltam alguns minutinhos. Eu sei que daqui a pouco você já vai ter que dar o treino, mas até aproveitar que o Vitor Sobral escreveu aqui, falando daquela pergunta que eu fiz de duelos hipotéticos, enfim, quem sabe Léo Leite versus Arona, essa luta, todo mundo sempre cita ela. Veio um boato. Me chamaram um tempo atrás para fazer uma luta com ele sem kimono. Mas aí depois esfriou, mas foi chamado uma vez para fazer uma luta sem kimono com eles. Bacana. Vamos mandar esse vídeo aí, Floresta. Vamos mandar esse vídeo aí para fazer se o homem cria vontade no homem de voltar, né? E o Arona é uma pessoa, um ídolo, né? Todo mundo que gosta do mundo do grappling, também do mundo da luta em geral, gosta do Arona pela história dele, enfim, até pela postura dele também marcial, sempre uma pessoa educada, calma. Seria um duelo fantástico, né? Realmente. Mestre, agora a gente já está quase caminhando para o finalmente mesmo aqui da live, né? Para não te atrapalhar muito, mas fala um pouco, né? Que você teve, se eu não me engano, alguns anos atrás, uma tuberculose que você descobriu até bem em cima da hora, graças a Deus, com o passar do tempo, com os antibióticos, enfim, você ficou internado, enfim, e depois conseguiu se recuperar. Fala um pouco para a gente de todo esse processo. Você sempre foi uma pessoa saudável,
né? E naquele momento você se viu numa situação totalmente diferente na sua vida, você com atleta e tal. Conta como é que foi aquela experiência que você quase morreu, né? E se essa volta sua também teve uma reflexão interna, fez seu amor pela vida aumentar mais ainda. Conta um pouco desse período da sua vida pra gente. Se eu não me engano, foram 9 meses, né, mestre, de recuperação? Foram 9 meses, foi em 2019, né? Eu estava treinando para uma luta e eu vendo que meu condicionamento físico não estava evoluindo depois de 4 semanas de treino. Minha respiração estava meio estranha e comecei a ter febre, uma febre baixinha assim. Aí liguei para o meu pai, que meu pai é médico. Foi no hospital no dia seguinte. Aí fizemos uma tomografia, uma radiografia do pulmão. E dali eu já fui direto para o hospital. Aí fizemos uma tomografia no hospital. O meu pulmão já estava dois terços paralisados. Eu tinha a parte pequena do pulmão funcionando. Eu tirei 3 litros de líquido da minha pleura. Eram 2 garrafas de líquido assim, da drenagem da minha pleura. E quando tiraram o líquido, o meu pulmão não voltou, né? Que ele tinha meio que atrofiado, ele não voltou para o lugar. Então eu tive que fazer uma cirurgia, abrir aqui do lado, enfiar um inflador aqui, né, no pulmão para ele voltar para o lugar, fazer muita fisioterapia, antibióticos, são 9 meses de antibiótico todos os dias, então é um tratamento chato demais. Mas deu tudo certo. Graças a Deus, hoje não tenho sequela nenhuma. E já serviu de aprendizado, né? Para a gente ver como a gente é frágil. Como do nada eu estava bem, estava treinando para uma luta e se não me dá febre, eu não estava aqui hoje para vocês. A minha sorte foi que eu tive essa febre e fui ver, porque meu pulmão já estava quase todo paralisado. Ainda bem que você está aí conosco, né, mestre? Graças a Deus. Você vê que uma pessoa saudável como você também ficou propensa a isso, né? Então é sempre bom a gente agradecer a vida, né? Agradecer a gente estar aqui saudável, compartilhar os bons momentos com as pessoas, curtir as amizades, a família, porque a gente nunca sabe como é o dia de amanhã, né? Graças a Deus, exatamente. Você está aí 100% recuperado. E principalmente para quem tem, ou para quem tiver, é fazer o tratamento correto, né? Porque muita gente para de fazer o tratamento com 3 meses, porque acaba os sintomas, acaba tudo e acha que já está curado. E aí a doença volta mais forte ainda. Então eu nem sabia que na Rocinha aqui do lado, até perto aqui da minha casa, é o maior polo do Brasil de tuberculose. Então, quem tem ou tiver, que faça o tratamento correto, é chato, são 9 meses de antibiótico, um antibiótico não vende na farmácia, você tem que buscar no posto de saúde da cidade, do bairro, mas é importante que seja feito corretamente esse tratamento. Até a Xanda Cunha escreveu aqui, eu tive câncer e com certeza é uma reflexão pela vida. Com certeza muda assim essa perspectiva que a pessoa tem pela vida, né? No seu caso não foi isso, mas queira ou não, foi algo pesado, algo ali que chegou até perto da morte, né? E graças a Deus você tá bem, né, mestre? Graças a Deus. Tá aqui dando essa entrevista pra gente. Nada, eu que agradeço aí vocês. Luiz, tem alguma pergunta final pro mestre? Não, só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui, né, com uma pessoa que eu admiro, como atleta, como ser humano, que é o Léo Leite. E, mais uma vez, foi um anfitrião sensacional que você é. Né? Tá fazendo esse trabalho sério e deixando isso aqui para a posteridade. É que daqui a pouco o pessoal olhar a quantidade de gigantes que você está proporcionando aí para as pessoas poderem conhecer, né, a história. Obrigado. Obrigado, meu amigo. E, pessoal, sigam a página do Luiz, arroba Origem do Jiu-Jitsu, né? Pessoal que gosta de história, de arte marcial, entra na página dele no Instagram, que é realmente um trabalho muito sério, e ele é um profundo conhecedor da história da arte marcial. E eu tenho que te falar, mestre Léo, o Luiz é que ele está comportado assim na frente da câmera aqui, que na verdade ele é um profundo admirador seu, né, pessoalmente, assim. Então ele está se contendo aqui, mas com certeza ele está emocionado aí. E eu também estou. Uma honra falar com você, mestre. Agora, né, vou deixar essa live salva aqui no arroba
MMA Debate Oficial, e também vou deixar ela salva no canal MMA Debate no YouTube. Né? A gente já está indo para o finalmente. Deixa o seu recado final aí, fala o que você quiser. Né? E, novamente, uma honra ter falado com você, né? Desde o início, quando eu te procurei no inbox ali, uma educação, né? Aquela postura que a gente espera, né? de um grande artista marcial, né? Um mestre mesmo, o tratamento que você teve comigo, um negócio muito bonito mesmo. Deixa o seu recado final, mestrão. Nada, eu que agradeço muito o convite, as palavras. É um prazer estar aqui com vocês, falar com vocês hoje. O Serginho aí brincando. Falou que me derrubou lá em São Paulo. Safado. Gente boa demais, engraçado demais. Já para vocês chamarem aí, ó, convidar para fazer uma live também, que isso aí é diversão garantida. Mas é isso, obrigado. Obrigado aí pelas palavras de vocês, foi um prazer. Quando quiser, só chamar aqui que a gente está postos aqui. Abraço, mestre. Bom treino aí para você. Fica com Deus. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Abraço, Luiz. Abraço, pessoal. Abraço, pessoal.